Isso aqui se encaixaria em um momento bizarro do SBT? Sim, com toda certeza. Mas eu abordarei aqui, porque é nada mais, nada menos do que Ratinho, Senhor Rato, ensinando no programa dele a como piratear um CD. Apenas isso. O quê? Em alguns minutos do programa, ensinando você a piratear. E fizeram isso na cara dura, sem se preocupar se daria ruim pro SBT, se teria que pagar processo. Adorei, mano. Um dos momentos mais puro suco do Brasil, da televisão brasileira. Adorei, mano. Ratinho, cara, tu és o cara. Gente, vocês não conseguem jogar aos jogos porque não têm dinheiro, não se preocupem. Eu, o Ratinho, vou ensinar vocês a piratear jogos. Já é! Palmas! Até quantos CDs de uma vez só? 150 por dia. Por dia? Num equipamento só, né? Num Por equipamento. Se dia? o cara montar 10 equipamentos, ele faz 1.500 discos por dia. Se eu dá pra mudar de ramo. Deixa eu ver. São Deixa eu ver se dá pra são mudar de sempre 1.500 por dia. São 5 contos, custa 5 contos cada um, não é isso? Mas o camelô tem que ter lucro também, então ele ganha 2. Mas se ele ganha 2, eu ganho 3. Se eu não tem que pagar imposto, dá 3.500. Que isso? Tá a correr maratona? Chama esse aparelhinho aqui. CD Light. Right. A compra de produtos no Paraguai, ainda mais em cidades fronteiriças, é um fenômeno bastante comum entre os brasileiros e também normal. povos sul-americanos. Isso porque no Paraguai existe uma grande variedade de mercadorias bem mais em conta, né? Quando comparado, isso é por verdade. exemplo, com o Brasil. Por isso mesmo que muita gente só viaja pra lá pra comprar várias coisas, bugigangas, eletrônicos, roupas, calçados e depois volta pra casa. Porque Exato. sai mais em conta, às vezes, você viajar para o Paraguai. E caso vocês não saibam, a gente aqui em Portugal faz isso. Tem pessoal que mora perto da fronteira entre Portugal e Espanha e vai à Espanha pescar coisas. Tipo, por exemplo, a gasolina em Espanha é mais barata, então as pessoas vão à Espanha, as que moram lá ao pé da fronteira, vão à Espanha para abastecer e voltam para cá, tal como o gás. Porque aqui em Portugal tu tens o gás de botijão, no caso que aqui chama-se bilha, e tens o gás canalizado. Mas se tu fores à Espanha buscar o gás de botijão, fica mais barato do que se tu pagares o gás daqui, estás a entender? Porque o botijão de gás lá é mais barato do que o botijão de gás aqui e que às vezes com o gás canalizado. Então mano, é muito foda. Porque é tipo assim, não é... Aqui em Portugal as pessoas fazem muito isso, quem mora lá perto. Então, às vezes o que o pessoal faz é tipo, vai à Espanha buscar coisa, porque lá tem coisas que são muito mais baratas do que aqui. Compra um monte, traz para cá e é isso. E poupa imenso. Só que a diferença é que, tipo, tem muitos lugares aqui onde passas a fronteira entre Espanha e Portugal que não tem controlo. Não tem tipo assim, não tem tipo guardinha, passa documento, não sei o quê. Tem sítio que não tem. Então é tipo assim, só vai, só passa para um lado, passa para o outro. É isso aí. Foi o que me disseram, tá? Eu nunca fiz isso, eu não sei como é que funciona, mas foi isso que eu ouvi dizer, tá? Antes que venha alguém dizer, a Melanie vai à Espanha roubar coisa, a Melanie vai à Espanha comprar coisa. Não, eu nunca fiz isso, tá? Quando eu fui para lá, fui direitinho, entendeu? É isso. Eu não fui para lá para vir para cá para trazer coisa para cá. Deixar bem claro, tá? Fazer as compras do que você comprar em solo brasileiro. O Paraguai também ganhou aquela fama de vender produtos falsificados, pirateados, de procedência duvidosa. E você já se perguntou por que os produtos no Paraguai são mais baratos? Isso acontece primeiramente devido à carga tributária do país, que é menor quando comparado com o Brasil. Sendo assim, os produtos importados... Pô, mano, mas ser maior que o Brasil é difícil. Vocês têm uma carga tributária tão grande, caraca. ficam mais em conta. Além disso, algumas regiões funcionam como zonas francas. Assim, a importação e a revenda de produtos acontece de uma forma menos burocrática, com menos impostos. E também muitas lojas compram diretamente dos distribuidores. E aí não tem também muita burocracia para isso. Tudo isso ajuda para que os preços fiquem bem melhores. E tem lugar no Paraguai que foi feito só para isso, só para atender turista e para vender produto para turista. Mas agora voltando para o assunto pirataria. Sim, no Paraguai, além de você encontrar produtos originais, você também encontra muitos produtos piratas. Alguns locais... Gente, eu não consigo. Eu vejo isto da Receita Federal, só me lembro daquele meme. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Quem é? É a Polícia Federal.
Nossa, gente, desculpa. Cada vez que eu vejo Federal, eu lembro-me muito desse meme, sem ofensa. Mas é muito bom, mano. Não contam com muita fiscalização, o que facilita a venda desses produtos. E aí o que acontece? Muita gente acaba comprando, tá tão barato que eu vou comprar, Louis Vuitton. Né? Às vezes até sabe que Caraca, é um produto pirata, Louis só que Vuitton. tá tão baratinho, a pessoa pensa, eu vou comprar, se der ruim, não tem problema. Tem problema Mas se der nenhum. certo, levei vantagem. E tem Bom algumas demais. pessoas também que não se importam do produto ser original ou ser pirata. Eu não. E isso não acontece só com os eletrônicos, Também não me mas com importo. roupas, calçados, cosméticos, bolsas, brinquedos. E ainda tem muita gente que Gente, eu associa não tô o nem aí Paraguai se ele é a original ou apenas não. produtos piratas. Mas não Tipo assim, a não ser que seja preciso ele ser original por alguma coisa específica, eu não tô nem aí, tá? Tipo assim, sou bem sincera. Normalmente quando é produto tipo eletrónico, depende. Porque é assim, por exemplo, eu quero uma câmara como, sei lá, aquela câmara que prende aqui no peito, que agora todo youtuber anda a usar. Todo youtuber faz logo com... Eita porra, todo youtuber faz vlog com essa câmera. Ou então, por exemplo, aquele microfone que todo mundo dá usado pelinho pequenininho. Gente, obviamente, o original é extremamente mais caro. Porquê? A qualidade do microfone é muito boa. Por isso, é elas por elas, né? Porque se tu vais comprar... O microfone custa 200 €. Tu vais comprar um por 50, obviamente a qualidade não vai ser a mesma. Mas é tipo assim, se tu não te importas que a qualidade não seja a mesma, seja inferior, está tudo certo, entendeu? É aquela coisa, tu podes comprar Piratex, tens de te lembrar que pode não vir exatamente como tu queres. é bem assim, É um galera. risco. Você encontra É um risco que estás esse tipo disposto de a correr. produto, mas você também encontra produtos originais. Uma capivara com uma mochila de tartaruga. Gente, desculpem, eu acabei de ter um ataque. Não é bem assim, Olha para galera. isto, Você espera. encontra esse tipo de produto, mas você também Ai, que fofinho. Tuga. Meu Deus, a tartaruga sumiu. Eu acabei de pôr muita água no aquário e ela está ali a brincar de esconde-esconde. encontra produtos originais por um preço bem bacana. A União Brasileira de Vídeo, mais conhecida como a UBV, que agora se chama União Mano, brincadeira. UBV, União Brasileira de Vídeo. Caraca, é a Liga da Justiça do vídeo. É a Liga da Justiça Brasileira. É a União dos Heróis. Que é isso? União Brasileira de Vídeo. Caraca, parece que estou a falar de uma Liga da Justiça. Brasileira de Vídeo e Games foi uma associação criada Vídeo e games. Caraca. É a Liga da Justiça a favor dos vídeos e dos jogos. Que isso? Caraca, velho. lá na década de 80 e a princípio ela distribuía fitas VHS no Brasil e representava as produtoras de filme mais populares da época. União do Isso Poder. quando a gente pega os anos 80, anos 90, né? Vocês se Caraca. lembram da Abril Vídeo? A Abril Vídeo era associada à UBV. Por isso mesmo Eu que não sei. às vezes quando a Me gente comprava um VHS da Disney, antes do filme começar, tinha o trailer com os desenhos, com os filmes, e tinha aquela parte onde aparecia o videozinho da UBV. A UBV, União Brasileira de Vídeo e seus associados, Mano, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Alguns tinham medo, ele tinha uma pegada meio pesada, né? Ela tinha aquela narração mais séria, ficava falando mano, parece muito que eu estou a ver um episódio de, sei lá, da Liga da Justiça, puto, juro. Parece que eu estou a ver, tipo assim, a Liga da Justiça tem um plano para combater todo o mal. Tipo assim, parece, sei que lá, pirataria mano, era parece crime. muito E coisa a gente de era criança, herói. a gente ficava, meu Deus, né? Vamos para a cadeia. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente ou tiver qualquer dúvida quanto às associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado. E vocês lembram também que tinha o selo da UBV, aí falavam que essa fita era original e que você não deve comprar fitas piratas, botavam o maior medo na gente. E eu encontrei uma matéria bem Não deve comprar fita pirata. Darem o aviso para o pobre que não tem dinheiro nem para comprar, às vezes para comprar a fita falsa no camelô. interessante da Folha de São É Paulo, isso, gente. lá de 1997, falando a respeito da UBV. Camelôs ampliam vendas de vídeos ilegais. Fitas piratas estão disponíveis nas ruas. Mas também, né, Óbvio. vocês vão compreender por que acontecia tanta pirataria assim de fita VHS nessa época. Essa matéria já vai deixar tudo explicado. E eu acho engraçado aqui uma parte que eles escrevem. Espera aí, apesar do... Antes, os camelôs vendiam apenas desenhos piratas. Agora, há vários títulos disponíveis.
Imagine a pessoa que trabalha na UBV indo na Santa Ifigênia pela primeira vez. Quem é que tá falando aí? Entrevista ele lá. Me diz, qual que é o problema? Você tem alguma coisa a ver com a história? Que correção o quê, mano? Correção monetária. O bagulho é Santa Ifigênia, Não, não paizão. tem bagulho nenhum. Chama lá. Tá metendo louco. Ainda é citado, Tá metendo louco? olha só, as Mano, cópias eu adoro os programas do Celso Russomano. Tipo assim, eu também gosto daqueles do outro cara que imita o Celso Russomano também, que vai lá falar das leis e não sei o quê, a lei do consumidor e defender o consumidor. Só que o Celso também é muito engraçado. Também houve umas polémicas com o outro que eu não vou falar muito. Mas é... de filmes, Mas aqueles é filmes, muito bom o programa. adultos, são muito baratas. Não há razão para piratear. Amigo, se tratando da Santa Ifigênia, é assim, tudo pode ser pirateado, tá? Pra quem não sabe, a rua Santa Ifigênia é o principal... Cara, e é aquela coisa. Ai, a fita é muito barata para um adulto querer comprar pirata. Tu não sabes. A fita é barata quanto? Para quem é barata? Tipo assim, depende de muita coisa. Principalmente do salário da pessoa, tá? Centro de venda de eletrônicos em São Paulo. É como quando as pessoas se viram para mim e dizem assim: não, Melanie, mas os jogos da Nintendo são baratos. Um jogo da Nintendo, 80 euros. Baratíssimo, gente. Comparado ao que um português normal recebe por hora, quem nunca, né? Obviamente, eu vou comprar um jogo da Nintendo. Não vou pagar a conta da água, mas eu vou comprar um jogo da Nintendo para eu jogar, obviamente. E de pirataria de eletrônicos também. Não que tudo lá seja pirata, mas existe pirataria. Sendo assim, a UBV decidiu regionalizar seus centros de combate à pirataria. Além de representar distribuidoras no Brasil, eles iam atrás, né, do pessoal que vendia VHS pirata e chegava lá. Minha Nossa Senhora, até esse tipo de conteúdo adulto estão pirateando. Sim, é explicado que 7 a 8 mil fitas ilegítimas são apreendidas por mês pela UBV. Isso em 1900. Mano, aquele boneco é muito bom. É muito engraçado. 97. E que no mês de dezembro foi um pouquinho mais, foram 10 mil fitas. Eles também falam que é em São Paulo, né, que era o principal centro de pirataria no Brasil, e que na época do governo Collor tinha até um sistema melhor de fiscalização, mas que ele foi extinguido. E aí o governo disse que agora as distribuidoras de cinema e vídeo teriam que criar um outro mecanismo de controle. E aí é citado o sistema de controle do audiovisual, por mais que vários distribuidores achassem ineficaz essa SICOA, né, que é o sistema de controle do audiovisual. A UBV também cita que a pirataria prejudicava os donos de locadoras, mas agora vamos à parte que interessa. Por que rolava tanta pirataria de fita? Veja bem, dona UBV, uma pessoa que não quis se identificar disse: eu compro uma fita por R$70 em média. R$70 em 1997. Bota o salário mínimo na tela, por favor. Eu sei que... O que é que eu falei? Ai, mas a fita é barato. Depende do que é barato. O salário mínimo é aquilo. Como é que uma fita é barata? 70 pila numa fita vai pagar 120 salário? Ué, sobra o quê? Compra uma fita e não come o resto do mês? Em muitas situações a pessoa ganhava mais de um salário mínimo, mas mesmo assim, olha, eu achei isso aqui muito caro. Meu vizinho que só aluga pirata consegue o mesmo filme por R$25. É lógico que ele lucra muito mais. E você, tinha medo do videozinho deles? Gente, aqui em Portugal passava uma publicidade anti-pirataria, juro. Era maravilhosa. Eu não sei se eu vou encontrar para vos mostrar, mas eu quero muito mostrar. Esperem aí, eu quero muito vos mostrar o anúncio, mano. Ai, tá aqui. Nossa, mano, era este vídeo. Este vídeo dava antes de, tipo assim, quando a gente alugava filme, qualquer tipo coisa que a gente alugava na locadora, dava este anúncio. Ó, fazer download, você nunca roubaria um carro. Tipo, música de ação, você nunca roubaria uma mala. Tipo... Você nunca roubaria uma televisão. Que é isso? É na rua de Todo Mundo Odeia o Cris, olha aí. É no prédio dele. Você nunca roubaria um filme. Primeiro porque se tu fosses roubar o filme, tu eras burro. Ele está só a roubar a capa. Toda a gente sabe que o CD fica por trás do balcão, né?
não autorizado é ilegal. A pirataria é um crime. Punível até 3 anos de prisão. Gente, eu nunca conheci ninguém que foi preso 3 anos em Portugal por fazer pirataria. Na verdade, eu não conheço ninguém que fez pirataria que foi preso. Sendo sincera. Mas é a lei. Federação de Editores de Videogramas. Nossa, mano, que nome horrível. Que horrível. Como eu falei agora da UBV, eu teria que falar daqueles videozinhos que apareciam no início do VHS ou do DVD que falavam a respeito da pirataria. Eram vídeos anti-pirataria. Yeah. Então eu troco, Igual ao vídeo que nós acabámos de... senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula Caraca, na que é pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar uns armamentos a esse. Ganda pita. E o que acontece com esses Ganda videozinhos? pita. Eu sei que você tá querendo rir, mas segura o riso. Mas pai, isso é ilegal. Se você quer assistir um filme sem qualidade e ainda colaborar com o crime organizado, aperte o play. A intenção deles era fazer algo sério para mostrar os perigos e consequências ao comprar um produto pirata. Porém, o ponto aqui é que a forma que eles realizaram esses vídeos, muita gente achou que foi uma abordagem assim tosca, sabe? É, a grande bem maioria achou ridículo. bem ineficaz. Eu comprei um DVD pirata, paguei baratinho. Papai é esperto, né, filha? DVD pirata, pai? Porque eu sinto que assim, tá, eles falam que a Mano. pirataria é ruim e tudo mais, as consequências. Eu adoro que a criança é a que tem maturidade de dizer assim: DVD pirata, pai. Tipo assim, sua criança desgraçada. Tu não vais trabalhar todo o dia para ganhar dinheiro para comprar o DVD, para não? Então cala a boca e assiste. É logo a vontade que eu tinha. Mano, se fosse minha filha, dizia assim: não gosta de DVD pirata, então não vai assistir. Pronto, não assiste. Eu também não vou comprar original. Então, se não for original, você não assiste. Acabou. Aqui na minha casa, quem manda sou eu. Ia ser logo assim. Eu é que sou a mãe. Mas pirataria é mau. Não podes ver filmes assim. Ai, não, então está tudo bem. Vai para o teu quarto. Porque é que eu tenho que ir para o meu quarto? Todo castigo. Não, tu vais para o teu quarto porque eu quero assistir o filme e tu não vais ver. Não é legal? Então pronto, então não vais ver. Mas não esclareceram de fato o problema da pirataria no Brasil e assim, de uma forma que não fique tão abobalhada, ou talvez mostrar como conseguir um produto original com um preço mais justo. A realidade da pirataria no Brasil é diferente da realidade da pirataria nos Estados Unidos, onde as pessoas têm um poder de compra maior e podem comprar com mais facilidade um produto original. A situação da pirataria no Brasil é complicada, e nessa época era bem mais complicado. Veja bem, hoje em dia existem serviços. Mas é esse o ponto. As coisas... antigamente as coisas eram muito caras e as pessoas não conseguiam comprar. Recorriam à pirataria. Hoje em dia as coisas estão a voltar a ficar muito caras e as pessoas estão a voltar a recorrer à pirataria. A pirataria está a voltar porque está tudo a ficar muito caro em comparação com aquilo que era antigamente. Porque se nós formos ver bem, o problema da pirataria é o facto das coisas estarem muito caras e as pessoas não terem acesso. Ponto. De streaming, alguns até são gratuitos, tem ainda YouTube, temos muita coisa existem para ver, descontos não sei. Talvez depois em de algumas bullying, vou jogar um bocadinho de assinaturas se bullying e a você é gente vê. estudante, né? E praticamente o que aconteceu? O povo brasileiro não levou muito a sério esses comerciais. A situação da pirataria no Brasil é algo bem mais complexo e eu acho que deveriam fazer uma abordagem que estivesse mais focada na realidade do brasileiro médio e focar em soluções, o que podemos fazer para que não tenha tanta pirataria para o brasileiro médio, o brasileiro de baixa renda, tenha mais acesso a produtos originais, de qualidade, e nós não vemos isso nesses vídeos.
No Brasil, inúmeros celulares piratas, também conhecidos como clones, são aparelhos que não seguem os padrões técnicos da Anatel, ou seja, né, de procedência duvidosa, mas com um precinho lá embaixo. Geralmente são celulares com uma qualidade mais baixa, sem certificação nenhuma, é aquele celular que tem carinha de iPhone, mas dentro é o Android, e isso existe há muito tempo. Nos anos 2000 já existiam celulares piratas no Brasil, tem um em específico que se popularizou muito lá no finalzinho dos anos 2000, início de 2010, 2011, 2012, que é o famoso e saudoso celular guitarrinha, que na verdade é um baixo, sim, é um baixo, mas na época todo mundo falava guitarrinha e ficava por isso mesmo. Ninguém falava que era o celular baixo, tem um baixo nele, não, era o celular guitarrinha. Exato, porque guitarra é mais foda. Onde eu falo a respeito. Sem ofensa a quem toca baixo, eu gosto muito dos baixos, entendeu? Da música feita com baixo, mas é tipo assim, guitarra é mais foda, mano. Aquela cena de roqueiro, não sei o quê, tipo assim, tu baixista, entendeu? Tipo assim, é uma coisa mais... O pessoal mais novo não pensa nessa parte, o pessoal mais novo não pensa que existe um baixista na banda, eles acham que há 2 guitarristas. Eu, por exemplo, quando era mais nova, achava que as bandas tinham 2 guitarristas, porque tinha 2 gajos com 2 guitarras que eram parecidas, então, tipo, é tudo guitarra. Criança não pensa nessa parte, entendeu? Não estuda o instrumento, entendeu? É só depois na escola que a gente aprende, e nem aprende muito, a gente tá um pouco... Caguei pra isso, entendeu? Mas é foda, mano. Disso. Aqui estou falando de uma maneira resumida, porque é um vídeo de iceberg. Eu tenho certeza que se nessa época você estava na escola, ensino fundamental, ensino médio, alguém ou mais pessoas na sua sala de aula, na sua escola, tinham esse celular e na hora do intervalo, meus amigos, colocavam as musiquinhas dessa época lá no último volume. Tinha até um código nesse telefone que você conseguia deixar a música mais alta ainda. A galera saía no intervalo da escola ou até no transporte público e você conseguir escutar a música da pessoa ecoar em todos os cantos possíveis. Se hoje, né, o pessoal sai com as caixinhas de som, as famosas caixinhas de som por aí, na nossa época de adolescência não tinha ainda isso. Então, o que salvava a gente eram os famosos celulares guitarrinha, que tinham em inúmeras cores, aceitava cartão, tinha tudo quanto era função nele, aceitava 2 cartõezinhos de telefone, ele era acessível, ele era líder de vendas em feirinha, dava pra assistir TV, dava pra ouvir música, assim, e não com tinha qualidade, né? Eu ganhava pra entrar. Até hoje a qualidade não era das melhores, né? Pra quem não pegou essa época, mas dava pro gasto. A bateria, então, meus amores, era uma belezura. Durava 2 horas e depois você tinha que deixar no carregador. Então era muito comum que as pessoas tivessem 2 ou 3 baterias iguais pro celular guitarrinha pra poder durar um dia inteiro, enquanto você escutava sua música lá no último volume, assistia TV, tirava fotos, que eles falam que era de 12 megapixels. Eu tenho minhas dúvidas. Tinha mais funções que uma TechPix e provavelmente tinha uma qualidade melhor que a TechPix por R$50. Que eu lembro que tinha lugar que vendia por R$50 esse telefone. Mas o cerco está se fechando porque desde 2018 existe um projeto chamado Celular Legal da Anatel que bloqueia gradualmente esses aparelhos de procedência duvidosa. Eles também citam que esse celular bloqueia aparelhos de procedência duvidosa. Eu já vi vídeo de gente que foi comprar celular em loja de shopping, celular de segunda mão, que supostamente a empresa tem que ter garantia de quando o compra que ele seja original, estão a entender? Porque se ele for falsificado, eles não podem comprar e não podem, no caso não podem vender. E já houve uma mulher que comprou um desses celulares e passados uns dias ele deu pau e descobriu que nada no telemóvel era original. Ele tinha o sistema da Apple, mas não era nada original. Não era, é o sistema do iPhone sem ser iPhone. Tipo assim. Stonks. Tipo assim, é a mesma coisa que eu pegar e instalar o sistema do Mac, dos computadores Mac no meu computador. Tipo assim. É a mesma coisa. Tenho que ir lá buscar um Nokia, mano. Ali ao lado. Representam riscos à segurança do usuário. Vixe, então a gente usando guitarrinha foi o quê? Metade do Brasil tá lascada, já foi, né? Também é citado que esses celulares trazem riscos à economia devido à sonegação de impostos. Adorei o Nokia com o Barack Obama ao lado.
baratos e por prejudicarem a concorrência, mas ainda assim você encontra esses aparelhos à venda no Brasil. Eu só não sei muito bem como é que é, se funciona, se não funciona exatamente, se tem algum truque pra funcionar, mas a situação é essa, né? Eu sei que hoje em dia muita gente prefere, né, dividir em várias vezes pra poder comprar um celular original, mas que tem uma qualidade melhor do que comprar esses celulares pirateados. A pirataria existia até mesmo na época que a gente ia comprar os nossos materiais escolares. E agora, momento desabafo. Era triste quando a gente ganhava aqueles estojos de canetinha que vinha com 24 cores. Quando a gente ia usar essas canetinhas, não durava nem um minuto e a tinta já estava seca. Mas além disso, algo muito marcante, né, envolvendo pirataria. Nossa, mano. Os bonecos viram tudo Simpson. Gente, os bonecos viram tudo Simpson. Caraca. E o Express Music. Eu lembro tu acho que mostraste uma vez uma imagem dele, porque eu nunca cheguei a ver o telemóvel mesmo. Aí sim, comprovando que o teste realmente é alguma coisa de científico. Ela estava a ver se o celular era bom. Bom! Vamos ver se é realmente resistente. O pior é que eu conheço um rapaz que ele estava sempre a partir o telemóvel dele, o celular. Aí os pais compraram um celular que parece um tijolo. Aquilo ali cai no chão, parte do chão, mas o celular fica inteiro. É maravilhoso. Para quem é ruim das mãos, entendeu? Quem não dá, quem escorrega por qualquer coisa, se cai o telemóvel da mão, aquele telemóvel é ótimo. Não, eu não era nascida. No Express Music eu não era. Por isso é que eu estou a dizer, tu mostraste-me uma foto. O único Nokia que eu era nascida que tu tiveste foi aquele de abrir. Aquele Nokia que abria para cima, que deslizava para cima. Esse materiais escolares eram as mochilas. E eu não entendo por que faziam artes absurdas para essas mochilas. Nossa. Às vezes estava até bonitinha, mas colocavam o nome errado. Faziam um monte de loucura, né? Coloca o nome de um outro personagem com um outro desenho que não tem nada a ver. E devido aos altos preços de uma mochila original no Brasil, muita gente ainda assim opta por essas mochilas. Mano, o que é isto? Eu ia falar da mochila anterior, esta aqui apanhou-me de surpresa, mano. O nome da mochila, Doraemon. Está a aparecer o marco da Dora Exploradora. Preços de uma mochila original no Brasil, muita gente ainda assim opta por essas mochilas, que Bionic Baie. são mais em conta, mas não são originais. A Carreta Furacão é um grupo... Siga em frente, vai para o lado. Mano, eu não posso ver a Carreta Furacão que eu lembro da porra da música. Que ódio. Ah, não, mano. Não vale a pena. Para a taxa que vocês pagam quando mandam vir uma coisa de fora, a menos que tu tenhas certeza que não vais pagar, é mó ruim, mano. Tu pagas muito dinheiro. É como aqui, por exemplo. Aqui em Portugal, se tu... Agora, por exemplo, dependendo de onde tu encomendas, porque já tem lojas online que são da China, mas têm armazém aqui perto, na Europa. Tu encomendas coisas, vamos dizer assim, mais de 20 euros. Se tu encomendas coisas da China, que vem direto da China e diz que o armazém é na China, tu podes ser cobrado, podes ser taxado. Mas se tu compras com menos do que esse valor, não é. Entendeu? Mas se compras com menos desse valor, tu não és taxado. Qual é que é o ponto? Agora tem loja da China que tem armazém cá. Então, independentemente de vir da China ou vir do armazém de cá, entendeu? Se eles disserem que tem no armazém de cá, mesmo dá para contornar, entendeu? Eles simplesmente vai passar por mais uma etapa. Ela vai dizer que vai para o armazém e depois vai para ti, quando na realidade vai tipo direto, entendeu? Mas isso é só teoria da conspiração, tá? Ninguém tem realmente a certeza disso, a gente não tem provas, então nada aconteceu, entendeu? Grupo brasileiro de entretenimento que ficou bem famoso e até virou meme por conta de suas apresentações e de suas dancinhas, muito bom, mano. Que cativou o povo brasileiro. Cara, tem um jogo da Carreta Furacão em que você é o fofão e vai fazendo e vais a fazer parkour pelas paredes com o fofão. Nossa, muito bom. Tem no Porto eu sei que tem. E tem muita loja tipo assim, armazém chinês no Porto. Um monte deles. Numa zona lá industrial qualquer. Eu sei porque eu vi
Eu vi um youtuber qualquer a falar sobre isso e a ir lá ver as lojas tipo de telemóveis das coisas que vêm direto da China, mano. Muito bom. Tipo, tem umas coisas incríveis. Não é mesmo? Eles também são conhecidos como Olha, o trenzinho da alegria, acompanhados por um mini trio elétrico, conhecido como carreta. E é bem comum nós vermos personagens como o Fofão, o Ben 10, o Naruto, Homem-Aranha, Mickey Mouse, entre outros. Suas dancinhas sincronizadas ganharam os corações dos brasileiros, ganham muita atenção na internet. E pra quem não sabe, a Carreta Furacão tem origem lá de Ribeirão Preto, em São Paulo, e começou por volta dos anos 2000. Ou seja, já existia há um bom tempo, mas foi quando eles começaram a fazer aquelas dancinhas que a coisa se popularizou. Mas eu falei pra vocês do Fofão, tá né? Muito boa, vocês perceberam que o Fofão deu uma sumida? Pois é, tem uma explicação pra isso. A principal razão é por conta de direitos autorais sobre o personagem Fofão, que é uma criação do Orival Pessini. Começou lá na época do Balão Mágico, depois ele ganhou seu próprio programa, e ainda assim o personagem tinha algumas aparições na TV, fazia shows. E pra quem não sabe, Fofão tem registro de propriedade intelectual. Significa que o uso comercial da imagem dele precisa de uma autorização. Como todos os outros personagens. Não impediu ninguém de pôr lá o Mickey Mouse. E agora está por conta da família do Orival, porque ele já faleceu. E o Carreta Furacão usava o Fofão sem ter ideia de que era necessário uma autorização oficial. Você deixava eles, você acha que você tá denegrindo a imagem do Fofão? Não. Claro que eu não vou gostar de um personagem meu em qualquer tipo de manifestação sem a minha autorização, mas se eles fazem, eu não posso fazer nada. Com o falecimento do Orival Pessini, os herdeiros passaram a restringir o uso da imagem dele sem uma permissão legal. A Carreta Furacão foi condenada a pagar aí uma indenização de R$70 mil por danos morais pro filho do Orival Pessini. E eles não podem mais fazer shows aí usando esse Fofão Povo. Aí é sacanagem. Fizeram isso por conta de dinheiro. A estragar a alegria do povo porque vocês são suvina, vocês. Estou vendo isso daí. Agora, uma coisa que marcou os anos 2000. Eu sei que é um produto pirata e tudo mais, mas marcou a infância nos anos 2000. Clipes animados. Nós éramos felizes com um DVD de clipes animados. A gente não precisava. Gente, vocês ficam a saber que um dos primeiros vídeos que eu vi no e-mail, isto era enviado por e-mail, foi este vídeo aqui. Deste hipopótamo e de um cão a cantar aquela música. Mano, muito bom, mano. Eu há uns dias atrás, o meu irmão falou sobre isso e hoje está aqui o hipopótamo a aparecer de novo. Gente, este vídeo correu o mundo. Que vídeo maravilhoso, mano. Isso marcou a infância nos anos 2000. Clipes animados. Nós éramos felizes com um DVD de clipes animados. A gente não precisava de mais nada. Só uma TV, um reprodutor de DVD e o DVD dos clipes animados. Parece que ele tá cantando assim. Eu tô maluco! Eu tô maluco! O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. E resumindo pra vocês, era compilações de músicas populares da época. Isso, e assim, cara? tinha de tudo. Tinha algumas até antiguinhas, né? Tudo quanto era estilo de música. E aí a gente percebe que outra coisa que tá sumindo atualmente é a variedade de músicas que ganhavam popularidade. Eu sinto que as coisas estão ficando mais nichadas e antes não era tão assim. E sempre acompanhado da música tinha um desenho, tinha um filme. E eles pegavam sempre produções daquela época, dos anos 2000, por aí. E de jogos, né? Não podemos nos esquecer do Dia de Feira com Final Fantasy. Só o Brasil pra proporcionar pra gente coisas assim. E é claro, né, que esses DVDs eram vendidos em feirinhas, por camelôs. Foram feitos vários volumes, sendo o mais popular o volume 4. E mesmo sendo um produto pirata, quase toda casa tinha um desses. Esses DVDs foram criados através de uma parceria de dois DJs, o Fontinelli e o Rosenildo Negrão. Eles trabalhavam
estavam juntos lá no início dos anos 2000, eles primeiramente lançaram o VCD, que era um DVD que tinha montagens de filme com várias músicas que eram populares na época. Só que o Fontenelle não quis seguir adiante, mas o Rosenildo, o grande Rosenildo, teve a ideia de produzir mais DVDs como esses. Nossa, e dessa vez, focando mais em animações infantis também, né? Foi daí que surgiu o Clipes Animados. A princípio, esses DVDs eram vendidos em Manaus, mas eles ficaram tão famosos que começaram a se espalhar por vários estados do Brasil. E o Rosenildo não sabia exatamente disso, ele ficou sabendo recentemente, lá por volta de 2023, quando contataram ele porque existem algumas edições que são mídias perdidas. Atualmente, existe muito material deles no YouTube, mas ainda assim tem vários clipes que estão perdidos. Lá por volta da década de 2000, algo se popularizou entre os fãs de anime, que antes dependiam apenas de emissoras como Rede Manchete, SBT, entre outras, para ter contato com animações japonesas. Se popularizaram vários sites onde você conseguia baixar episódios de anime, sejam eles dublados ou legendados. Muitos, inclusive, nem eram exibidos no Brasil, e essa era a única forma que você tinha acesso a eles. Seja porque eles não chegavam por aqui, ou devido ao preço de adquirir um DVD ou um VHS original com os episódios. E olha, existiram inúmeros sites ao redor do mundo. Eu lembro que tinha o Animes BR, o Meus Animes, Animes Up. Não só isso, muitos animes não eram nem dublados ou legendados. E a gente só tinha acesso a uma fan-dublagem ou a uma legenda em português devido a esses sites. E desde a época do Orkut, existiam várias comunidades onde pessoas compartilhavam esse tipo de conteúdo. E recentemente tivemos até a Operação Animes, que na verdade é um desdobramento da Operação 404, uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça no Brasil, com foco no combate à pirataria digital. Essa Operação 404... O que mais me irrita nessas lutas do governo contra a pirataria é que é assim, a pirataria é mau, mas e quando a emissora perde o episódio? Vai buscar a pirataria e depois denuncia o site. Olha a hipocrisia, olha a cara de hipócrita. Isso é que me dá raiva. É que nem aqueles que perderam a versão original do jogo e que tiveram de ir baixar do site pirata. Mas aí a pirataria não tem problema. A pirataria só é um problema quando eles perdem dinheiro. Quando são eles que fazem a cagada, aí já não tem problema. Que ódio. Começou lá por meados de 2019. Mas em 2023, digamos que surgiu uma focada apenas em animes. O governo brasileiro colaborou com entidades japonesas de proteção aos direitos autorais. Porque o problema era a animação do Japão. O problema não é todo o resto da pirataria que existe no Brasil, não. Que o problema são os otaku. E foi algo em cooperação com o Japão, que começou a perceber que muitos de seus conteúdos estavam sendo adquiridos de uma maneira ilegal. E boa parte desses sites eram brasileiros, eu sei que tinham alguns outros sites de outros países. E o que acontece? Várias produtoras japonesas começaram a pressionar para dar um jeito nessa situação. Tanto é que teve até o envolvimento da Coda, que é uma organização japonesa voltada à proteção de obras audiovisuais em outros países. Então juntou essa tal de Coda com a Toei, com a Toho, com a Bandai e outras produtoras japonesas para dar um fim em todos esses sites. Caraca, o japonês ficou puto. Calma, Japão. A gente não é rico, não. Grande maioria deles. E aqui eu citarei como exemplo alguns sites que caíram ou saíram do ar devido a essa situação toda. Tinha o goiabo.com, tinha o animeyabo.com, o Animes Vision, o Better Animes, o Bakashi.tv, tinha um que era só do One Piece, animeshouse.net e o subanimes.biz. Caraca! Resolvi colocar esse DVD aqui. Pra quem não consumia, está sabendo do site tudo, hein? Esse iceberg, porque ele se tornou um grande meme na internet. E de fato, ele existiu. Mas não esqueça que isso é criatividade. Então, copia, mané! O DVD Pegadinhas do Silvio Santos compilava várias pegadinhas transmitidas originalmente nos programas dele, como o Topa Tudo por Dinheiro ou o programa Silvio Santos. Mas não eram só as pegadinhas do Silvio Santos, tinham também as do João Kleber, com aquele tom mais exagerado dele, mais sensacionalista, tinha umas câmeras escondidas. E esse DVD era praticamente isso. Aqui em Portugal também chegaram a fazer essas pegadinhas, tipo... Mesmo a televisão a fazer as pegadinhas no pessoal, as partidas. E, mano, foi engraçado
Há algumas, mas depois chegou uma altura que, tipo, dava para saber que era fake. Ficava muito na cara que era armado. Muito na cara, que a pessoa já sabia. Eles filmavam a pessoa de um ângulo que era óbvio que ela estava a ver a câmera. Óbvio. Tipo assim, não tinha como não ver, entendeu? Camada 4. Um dos casos mais populares envolvendo o Brasil e a pirataria é o caso do filme Tropa de Elite, que se não me engano também já falei a respeito em um outro vídeo. E tudo aconteceu de uma forma bem inusitada, ninguém esperava que isso poderia acontecer. Vazaram o filme antes da estreia dele no cinema, pegaram uma cópia preliminar do filme e a coisa chegou num nível que praticamente no Brasil inteiro você encontrava DVD pirata de Tropa de Elite que nem tinha sido exibido nos cinemas. Começou a ser vendido por camelôs no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, entre outras localidades. E até o Ministério da Justiça ficou de queixo caído. Como já eram os anos 2000, é claro que pegaram esse arquivo e colocaram para download. Inclusive dizem que no próprio YouTube você encontrava o Tropa de Elite. Existe uma estimativa de que mais de 1 milhão de cópias piratas circularam antes da estreia do filme. Tanto é que eles queriam que a estreia do filme fosse em novembro, mas acabou que foi em outubro por causa disso tudo. Houve investigações e apontaram como responsáveis 3 funcionários da empresa de legendagem Dreymark, que tinham acesso às cópias em processo de finalização do filme. O Marcelo admitiu ter feito as 3 cópias e, segundo ele, foi a pedido de um dos atores, o Alexandre Moffat, que interpretava o Capitão Carvalho. Já o ator disse que recebeu a cópia sem saber que era pirata e que guardou, e que também não divulgou pra ninguém. Estão a ver a corrupção? Tá aí a corrupção dentro da polícia. O capitão foi quem... Brincadeira, gente. Não, sacanagem, por fim, Marcelo Santos foi indiciado por violação de direitos autorais. No Brasil, a pena vai de 1 a 4 anos de prisão. E o DVD pirata virou um dos itens mais vendidos em feiras livres e centros comerciais. E o mais doido dessas cópias eram as capas. Claro que em 2007, esse foi o item mais apreendido nas operações contra a pirataria no país. Estava em 90% das bancas brasileiras que vendiam DVDs piratas. Milhares de cópias foram recolhidas, mas eu não acho que adiantou muita coisa, porque chegou num nível que parece que todo mundo já tinha assistido o filme antes. Que loucura, não é? Algumas cópias tinham erros de edição, falhas no áudio, ou estava sem BGM. Outra coisa também que eu me lembro é que muita gente falava que certos DVDs contavam com cenas que não apareciam no filme oficial. Por isso tinham vários rumores falando que na versão pirata você tinha cenas que não apareciam nos cinemas, mas segundo José Padilha, isso é mentira. Algo parecido também aconteceu com um dos acústicos MTV, mais precisamente o álbum acústico MTV do Legião Urbana. Antes de lançarem oficialmente, várias cópias piratas do álbum começaram a circular por vários lugares. Vários camelôs já vendiam esse CD, o que, segundo a MTV, prejudicou nas vendas. E também o caso do filme Cidade de Deus. Antes da sua estreia, várias versões piratas também começaram a circular em comunidades. E tinha cópia em VHS e em DVD. E na época isso gerou uma discussão, já que o filme falava a respeito da realidade das comunidades. Porém, para a própria população que morava lá, não era a coisa mais fácil do mundo ter acesso a esse filme de maneiras legais, seja assistindo no cinema ou comprando um DVD ou VHS original. E a única forma que muitas pessoas de baixa renda tiveram acesso a esse filme foi por meio da pirataria. Exato. Esse é mais um tema que eu também já abordei aqui no canal e que eu acho bem interessante. Emissoras com exibições piratas. Emissoras que não são piratas, mas já realizaram transmissões de desenhos e filmes não é a primeira vez, não há de ser a última. De uma maneira não tão legal assim, juridicamente falando. E é claro que na sua cabeça veio a Rede Brasil por causa daquela vez que estavam exibindo uma série e deixaram, inclusive, passar o menu do DVD da série. Em 2009, a Rede Brasil foi notificada pela Associação Antipirataria de Cinema e Música, pela Motion Picture Association, por transmitir seriados como MASH,
Arquivo X, Lois e Clark, Nova York contra o crime e a Ilha da Fantasia, sem possuir os direitos de exibição. Isso porque a Fox e a Warner, na época, tinham acordos exclusivos com outras emissoras, como SBT, Globo, e a Rede Brasil não estava nessa negociação. Bom, a própria alegou que adquiriu os direitos por meio de contratos com empresas intermediárias, que, supostamente falando, comprou... Eu adoro supostamente, é a palavra que o YouTube adora. ...os direitos em um paraíso fiscal, Ilhas Virgens, o que gerou muitos questionamentos, não é mesmo? E em 2013 teve outro caso bem polêmico envolvendo a exibição do anime Os Cavaleiros do Zodíaco, que na época era legalmente transmitido na Band, que tinha um contrato com a Play Art. A Play Art não gostou muito disso, Rede Brasil foi lá e, de fininho, tirou o anime da grade de programação em menos de um mês. Eu também me lembro de outras exibições, mas aí eu não me lembro agora se eram oficiais ou não, mas eu lembro de exibirem Sailor Moon, eu lembro de exibirem Ginny é um Gênio. Eu tenho uma memória da Rede Brasil exibindo Pica-Pau na época em que era exibido na Record, lá por volta de 2008. E eu lembro que assim, foi algo muito curto também. Se você se lembra de algo parecido, por favor, comente aqui, porque eu tô começando a achar que isso aqui foi um delírio meu. Em 2017, teve o caso da exibição do filme Se Beber Não Case. E se você se lembra de mais alguma exibição não oficial que aconteceu nessa emissora, comente aqui, porque foram várias. Mas não foi só ela, não. Tem o caso da TV Meio Norte, do Piauí, que lá por volta de 2011 foi acusada de exibir filmes, séries e desenhos baixados da internet. Sem direito nenhum. Acho que o cara pensava, agora eu vou exibir Bob Esponja e o que via na telha. Inclusive, dizem que exibiam aquele conteúdo adulto. Tinha até um nome o programa. E assim, era tudo na base da pirataria. Outra coisa também que exibiram foi a novela mexicana Triunfo do Amor. E na época, quem tinha os direitos de... Cara, mas novela é foda, porque novela dá muito dinheiro para a emissora, cara. Exibição dessa novela era o SBT. E também existe o caso de emissoras ilegais, porque eu não sei se vocês sabem, mas para você ter uma emissora no Brasil, você precisa de uma autorização. Então existem algumas emissoras que simplesmente tacaram o dane-se para autorização da Anatel e exibiram vários conteúdos. Eles viraram-se e disseram assim, caguei, e fizeram na mesma. Que Anatel qualquer, caguei, agora tenho o meu canal, foda-se. Sem licença nenhuma. Tinha a TV Canal Aberto, localizada Que nome horrível, TV Canal Aberto, aí é foda, no Maranhão, eles transmitiam o que queriam. Ou melhor, retransmitiam programações de outras emissoras. Em 2008, ela foi fechada pela Polícia Federal. E aqui eles foram audaciosos, porque a TV Canal Aberto tinha uma grade própria de programação 24 horas por dia. Teve também o caso da Rede TV de Itumbiara, em Goiás, que também tomou uma suspensão da Anatel porque eles operavam ilegalmente. Se tem mais algum caso que eu não mencionei aqui, você gostaria de mencionar, fica à vontade. Caraca, vamos falar de algo que é nostálgico, mas por um outro lado era meio polêmico, dividia muitas opiniões. Vocês se lembram daqueles álbuns que davam prêmios? E aqui eu não tô falando de álbuns da Panini, álbuns oficiais. Eu tô falando desses aqui, espalhados por todo o território. Isso nunca houve em Portugal, só para deixar bem claro. Brasileiro, e nós, crianças dos anos 90 e 2000, tínhamos um sonho através desse álbum completando. Tem tudo, é Dragon Ball, é meninas super poderosas. Se andares um pouco mais para a frente já tem Dexter, entendeu? Tem bem, se andar para trás tem bem 10, certeza. Purinhas, ganhar um videogame, ganhar uma geladeira, ganhar uma televisão, ganhar um Discman, mas no final, 99,9% dos casos, ninguém conseguia alcançar esses prêmios. E sempre sobravam aqueles prêmios mais simples, como o jogo do mico, uma mola maluca, um minigame com 9.999 jogos, jogo da velha, pega a vareta. Mas isso aqui que eu tô falando é baseado em relatos. Não tem nada confirmando, se alguém ganhou, se alguém deixou de ganhar. Tudo é na base do supostamente. Esses álbuns, eu acho que já deu pra perceber que não eram oficiais. A pessoa
pessoa que fosse fazer um álbum desses, legalmente falando, ela teria que entrar em contato com todo mundo, né? Com meio mundo. E ir atrás dos direitos para fazer isso. Teriam que correr atrás de uma licença para usar a imagem do Pokémon, do Dragon Ball, dos Cavaleiros do Zodíaco e de quem mais fosse popular nessa época. Então, muitas pessoas consideram esse caso como um exemplo de pirataria. Talvez a pessoa que criava esses álbuns não tinha nem ideia, juridicamente falando, que seria necessário fazer tudo isso, né? Hoje a gente já sabe que tem que tomar cuidado. Tem até restaurante. Esse era um dos problemas. É que antigamente tu nem tinhas como saber o que é que era preciso. Hoje em dia também não sabes muita coisa, porque parece que é um segredo de Estado, sabes fazer alguma coisa de negócios, mas é tipo assim, usava tema de coisa da Disney, antigamente foi era processado para vocês verem. E muitas pessoas também acreditam que esse tipo de álbum sumiu por causa disso. Mas também tem o lance de relatos de pessoas que nunca ganharam os prêmios máximos, como TV, videogame, fogão, né? geladeira, computador. E aí, você já teve um desses? Se você quer ouvir mais a respeito desse tema, não se esqueça que eu já tenho um vídeo. E como eu falei de emissoras de televisão piratas e emissoras de televisão que exibiam conteúdos por meio de pirataria, é claro que eu teria que falar a respeito das rádios piratas. Lá por volta da década de 80 e 90, rádios clandestinas começaram a se popularizar no país, desde pequenas cidades a grandes cidades, e aqui no caso nós tínhamos emissoras de rádio que operavam também sem uma licença e também sem pagar os direitos autorais. Além disso, eles não contavam com uma concessão governamental para funcionar. Mesma coisa no caso das emissoras de TV. Você por acaso já acompanhou alguma dessas rádios? Uma coisa ruim que poderia acontecer quando você comprava um DVD pirata, além de ver o filme errado ou conteúdos estranhos, era ser uma gravação de cinema. Eu já comentei em um vídeo meu que era muito triste quando você assistia um DVD pirata e era um filme muito esperado, mas gravado diretamente do cinema. A pessoa simplesmente ia... Gente, eu só descobri isso, que isso existia, porque aqui em Portugal nunca me aconteceu, isso nunca aconteceu, pelo menos não comigo, não que eu soubesse, mas eu só soube que isso existia porque houve um comediante que é o Júnior Chicó, que eu vi um vídeo dele, ele é brasileiro, e ele disse assim, que ele tinha ido a uma feira, ele viu o CD do Rei Leão, saída ao toalete, e ele ficou, saída ao toalete, aí a mulher explicou-lhe, é porque durante o filme, ninguém se levanta e passa à frente da câmara para ir à casa de banho. E eu, caraca! E ele depois diz assim, então se o cameraman precisar de ir à casa de banho, leva a câmera atrás e... em uma sessão de cinema com uma câmera e começava a filmar a tela. Qualidade péssima de imagem, áudio horrível, estourado, baixo. Mas não só isso, meu povo. Vocês sabem como é ir num cinema, ainda mais quando é a estreia de um filme, e dividir uma sala de cinema com um monte de gente, e algumas pessoas não sabem se comportar no cinema, então tem gente falando alto, tem gente mexendo no celular, tem criança correndo pra lá e pra cá, tem gente passando em frente à tela, e tudo isso era filmado junto. Então era uma experiência tragicamente... Gente, não é por nada, mas eu tenho um grave problema quando eu vou ao cinema. Eu gosto muito de ver filme de animação. Qual é que é o problema de uma pessoa que gosta de ver filme de animação como eu? É que 99,9% dos filmes de animação só vai pai com criança. É muito irritante. Eu lembro-me claramente de ir ver o Gato de Botas 2. Sinceramente, o filme do Gato de Botas 2 é muito bom. O Gato das Botas é um filme ótimo, maravilhoso, recomendo qualquer pessoa ir ver. Só que é tipo assim, tinha lá umas crianças que eram satanás. Porque quando dava a hora do intervalo, elas iam lá para baixo, para o pé da tela, correr. Não tem problema nenhum. Mas aí chega a hora em que as luzes começam a baixar, porque o homem, porque a pessoa que está lá em cima para transmitir o filme, ela vê que as crianças estão ali no meio, ele vai baixando devagarinho, que é para a gente entender. A gente está a baixar a luz, vai começar a filmar outra vez. As crianças não voltava para o lugar, ficava lá à frente. Que ódio! Depois só vi os pais a gritar. Não é gritar, é vai lá, vem para aqui. Vem para aqui, senão quando a gente chegar em casa a gente conversa. Corria logo! Brincadeira, gente. Brincadeira, não apoio a violência contra ninguém. Mas não estragam o meu filme. Eu já não vou muito ao cinema. Quando eu vou, eu não quero que estraguem a minha sessão, entendeu? É só isso.
Esse é um problema que todo mundo que assiste filme de animação tem. Só tem criança. É até engraçado se lembrar disso hoje em dia, né? Olha Nada os contra as perrengues crianças, que a gente né? passava nos anos Mas 2000. Provavelmente, quando você comprou um DVD pirata, você se deparou com essa musiquinha aqui. E não só uma vez. Sai da frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Essa música chamada de Chumbo mano? Quente era uma música Que que isso? geralmente vinha nos menus de DVDs piratas. Na verdade, isso aqui é um remix de uma música original de um filme chamado Chumbo Quente. É um filme antigo brasileiro e tinha essa musiquinha aqui. Alguém aqui se lembra? Sai da frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Mano. Que isso, cara? Por que aquela música em específico? Eu acho que se você é um brasileiro que usou bastante a internet, não tem como se esquecer do Mega Filmes HD. Mega Filmes HD Nossa, gente! O Mega Filmes HD entrou para a retrospectiva, mano, do Nostalgia, quando fecharam o Mega Filmes HD. Ele disse assim, dissemos adeus ao Mega Filmes HD. Nossa, mano, eu lembro-me claramente, essa memória veio-me na mente agora, assim, rápido, do Mega Filmes. Nossa, mano, quando o Mega Filmes fechou foi uma tristeza, gente. Nossa, foi uma tristeza tão grande, gente, uma tristeza tão grande. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. um portal brasileiro Desculpa, que distribuía filmes, séries, documentários, animes, tudo quanto era coisa, na base Exatamente. da pirataria, tudo sem pagar direitos Tudo. autorais ou até mesmo impostos. O site ficou em funcionamento cerca de 5 anos e ao Yeah. todo dizem que existiam cerca de 160 mil arquivos nele. Não é à toa que ele se popularizou rapidamente entre os brasileiros e ao todo tinha cerca de 60 milhões Não de foi só entre os brasileiros, tá? visitas Deixar bem por claro. mês. Isso só no primeiro semestre de 2015. Segundo a Polícia Federal, o site Mega Filmes HD gerava uma renda aproximada de R$70 mil por mês com publicidade. E Caraca! tudo aparentemente ia bem até o dia 18 de novembro de 2015, quando a Polícia Federal conduziu a Operação Barba Negra. E com isso fecharam o site. Foram 14 mandados de prisão. Todos os Nossa, envolvidos mano. no caso do Mega Filmes HD tiveram suas contas bancárias bloqueadas e ao todo apreenderam vários computadores, HDs, celulares, R$25 mil E destruíram em a dinheiro diversão vivo, de muita joias, gente. 4 imóveis, além de carros considerados Caraca. de luxo no país. Mano, mas eles também estavam a viver bem, mano. Também não se esconderam. Foi Ao mesmo... todo, o casal envolvido com o Mega Filmes ficou detido por 10 dias. Após isso, eles foram liberados para responder em liberdade a processos por organização criminosa e violação de direitos autorais. E nessa época, eu lembro Óbvio. que muitas pessoas se mobilizaram por conta da queda do Mega Filmes e também Óbvio, devido ao mano. destino Óbvio. dos envolvidos. Inclusive, fizeram até campanhas em apoio aos administradores Eu lembro-me do Mega disso, Filmes mano. HD. Além de protestos contra o fechamento, teve até uma petição Yeah. no Avaz, criada com o lema de democratização da cultura. Em entrevistas para a mídia, Marcos e sua esposa disseram que não sabiam que isso era um crime no Brasil. Eles achavam que estava tudo bem e também disseram que essa prática era comum no Japão, país onde viveram por um tempo. E lá mesmo, o Marcos iniciou uma ideia parecida com a do Mega Filmes. Mas eu fico pensando, no Japão, eu acho que pirataria também é crime, Eu né? também. Lembrando que essa informação vem da agência Câmara de Notícias. A investigação apontou uma possível existência de uma intermediação por parte de um suposto representante do programa de afiliados do UOL. Então, segundo a matéria, dizem que identificaram Caraca. uma pessoa, que não foi dado o nome dela, que se apresentava como representante do UOL Afiliados e que teria proposto uma parceria de publicidade com esse
esse site pirata. Mas afinal de contas, a UOL sabia disso? O que dizem é que existem estudos que mostram que o sistema de publicidade online, baseado em algoritmos, como por exemplo o Google AdSense, o UOL Ads, entre outros, pode veicular anúncios de grandes marcas em sites que apresentam conteúdo ilegal. Isso é verdade. E tudo isso sem que as grandes marcas tenham conhecimento de que está acontecendo. Gente, por isso é que o YouTube está muito mais crítico em questão dos vídeos, na questão da publicidade. Porque vocês devem se lembrar do caso do Jake Paul, ou do Logan Paul, não me lembro qual dos dois é que fez aquela bosta de ir àquela floresta, sabem, do Japão, que normalmente as pessoas vão descobrir-se no seu tempão, falando assim de uma maneira bem suave, e filmar alguém lá, a ir ver-se no seu tempão, entendeu? Aí, tipo, foi horrível, porque assim, esse vídeo ficou com publicidades tipo Coca-Cola, entendeu? Tipo, as empresas não querem ser associadas a esse tipo de gente, não querem ser associadas a pessoas que mostram essas coisas, que fazem essas coisas, entendeu? A situações como essa. Então foi o caos generalizado. E é por isso que hoje em dia o YouTube é muito mais categórico em questão de qual empresa é que vai para ter publicidade, que youtuber é que vai ter a publicidade de uma certa empresa, que canais é que têm esse tipo de publicidade, e eles avaliam o canal para ver se essa publicidade pode ser ou não passada nesses canais. E é assim, depois desses acidentes que aconteceram, mas esse foi um que deu uma grande virada, foi esse, dessa floresta no Japão, muita coisa mudou. O YouTube passou a ser muito mais exigente em questão de para monetizar vídeo. Ele desmonetizava com praticamente qualquer coisa. Virou o caos, mano. Virou o caos completo. Sendo esse tipo de coisa. Então, por outro lado, afirmam que a UOL não sabia disso. E está escrito no site. A ação levantou suspeita de que essa modalidade de afiliação automatizada ou uma intermediação teria permitido a divulgação de anúncios com marcas reconhecidas, mesmo sem o conhecimento ou consentimento direto dessas empresas. No final, eles tiveram que começar do zero porque praticamente perderam tudo. Eles contaram com a ajuda da família para iniciar um negócio informal na venda de salgados e hoje vivem uma vida bem mais modesta do que a vida de antes, quando o site Mega Filmes HD estava disponível. Existe uma série de vídeos do canal Lucas Nauta voltado para conteúdos duvidosos que encontrávamos em DVDs piratas. E minha nossa, ao assistir esses vídeos, que são muito bons por sinal, e também ler os comentários, eu sinto que entrei em uma verdadeira toca de coelho, porque não bastava só as experiências relatadas nos vídeos, mas também muita gente relatou muita coisa, muita experiência envolvendo conteúdos estranhos encontrados nesses DVDs. E eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, hein? Porque é muita coisa. Começando pelos DVDs de compilados dos filmes da Era do Gelo, que vinham com um curta bem violento. Dizem que esse caso acontece mais em outros países da América Latina, mas também tem pessoas que juram que já se depararam com um DVD da Era do Gelo que vinha com esse curta. Lógico, DVD pirata. Esse curta se chama Indigen, ele é de 2001 e tem por volta de 6 minutos. Conta com esse estilo de animação 3D, com um humor bem ácido e cheio de ketchup. E corpos picotados. Provavelmente colocaram isso aqui no DVD da Era do Gelo por causa desse personagem aqui, né? Não preciso nem falar que ele lembra bastante o Scratch. São cenas, assim, bem pesadas. Imagina uma criança toda feliz assistindo Era do Gelo, acaba a Era do Gelo, ela começa a assistir isso aqui. E esse caso aqui também, que olha, eu achei isso aqui muito estranho. Não foi apenas uma pessoa que relatou isso. A pessoa desse comentário, quando era criança, ficou sabendo de uma lenda urbana envolvendo um DVD pirata do Furacão 2000. Segundo relatos, no DVD pirata do Furacão 2000, tinha umas coisas meio estranhas escondidas nele. Nesse DVD tinha uma opção onde estava escrito extras. Quando você entrava nessa opção, vinha um vídeo de 2 bonecos brigando, depois aparecia um filme de terror e depois um
vídeo mais 18. Isso era o que muitas pessoas relatavam na época. Mano. E um dia essa pessoa teve contato com esse DVD do Furacão 2000 e ela Gente, eu foi ver lembro se isso quando era os filmes realmente tinham parte verdade, extra. porque até então ela só escutava esses relatos. Tinham 3 opções: iniciar, músicas, clipes. Quando você ia em clipes, apareciam 3 opções de clipes. Numa tinha uma música que se chamava Sexy, em outra uma música chamada Cesta de Café da Manhã e outra que era de um MC chamado Menor da Chapa. Mas também havia uma outra opção chamada Fotos. Quando você clicava nas fotos, mostrava algumas fotos de eventos, acho que é... Como é que está tudo? Tudo bem? Espero que as últimas semanas tenham sido bem boas. Eu sei que eu estive fora, mas estamos de volta. Estamos a acabar de ver um vídeo que é o iceberg da pirataria no Brasil. Está quase, falta 10 minutos. Aí a gente vai ver mais uns videozinhos e vamos jogar bullying do depois. Furacão 2000, né? Coisas relacionadas a isso, mas já nos primeiros segundos travava. E era isso, nada demais. Lenda urbana, era o que eu achava. Um dia essa pessoa ficou curiosa pra ver o que tinha no resto das fotos. Ela foi de novo, colocou o DVD e novamente travou. Até que ela teve uma brilhante ideia de apertar a opção avançar do DVD e aconteceu uma coisa muito bizarra. Segundo a pessoa que está relatando isso, a trilha sonora de funk voltou a tocar, só que distorcida. A tela ficou toda bugada e começaram a aparecer coisas bem estranhas. Apareceu um trecho de 2 segundos de um homem sentado numa mesa na cozinha, olhando para trás e a câmera focando na parede. Também apareceu cenas em loop de 3 segundos de um encerramento ou abertura de Naruto. Uma cena de 10 segundos do nada. De coisa mais 18, né? Segundo o relato, parecia que foi retirado desses filmes. Então, esse aqui é um relato, mas eu já vi outras pessoas relatando coisas parecidas com esse DVD. Por exemplo, outra pessoa que escreve: no DVD do Furacão 2000 tinha uma série de cenas bizarras de filmes de terror, uma abertura do Naruto e depois um vídeo mais 18 bizarro. Outra coisa também que muita gente relatou nos comentários são casos de DVDs infantis com conteúdos adultos. Isso aqui eu acho traumatizante. Eu não sabia, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Muita gente relatando esse tipo de experiência. Outra coisa muito comentada a respeito desses casos envolvendo DVDs piratas são os casos de DVDs infantis com conteúdo de terror, sejam trailers virais da internet ou imagens assustadoras. E tem muita coisa, muito relato. Por exemplo, a pessoa comprou um DVD com um filme, mas antes do filme começar tinha um trailer de um filme de terror. Ou tinha uma parte com vídeos de extras, e nesses extras tinham vídeos de terror. Aqueles viraizinhos da internet, né? Ou até mesmo imagens assustadoras. Parece que foi feito pra isso mesmo, pra te assustar. Tem um caso também que falam que é um DVD pirata chamado Rei Leão 4. Eu tenho um DVD pirata do Rei Leão com 4 filmes, 3 oficiais. O último é um tipo de Rei Leão 4, que foi feito com cenas cortadas. Vídeos curtos compilados repetidamente para ser as cenas dos personagens. Aí com um leãozinho chamado Copa, filho do Simba. Nesse filme, o Copa morre e mostra imagens dele morto e cheio de ketchup, enquanto seu pai o segura, tocando uma música triste de fundo. Provavelmente algum vídeo fan-made, esses vídeos fan-made de animações da Disney, tem muita coisa assim na internet. Esse caso aqui, eu achei engraçadinho. Porque Disney tem o Simba tá com... Tá naquela forma do Goku, mano, vermelho. Muita coisa assim na internet. Esse caso aqui eu achei engraçadinho, porque existem relatos de um DVD pirata do Bob Esponja que vinha com o YouTube Poop BR do Bob Esponja. E agora eu me pergunto, qual YouTube Poop era? Será que era aquele do chocolate? Esse era muito bom. Legal. Outro caso que é pesado é quando em um DVD você encontra cenas relacionadas a acidentes, pessoas que perderam a vida, mas de uma forma assim bem chocante, sabe? DVDs onde eles tinham conteúdos assim como extras, ou até mesmo algum erro de ripagem fazia com que esses conteúdos caíssem em DVDs infantis. Tem uma edição de clipes animados que tem um vídeo que são acidentes de carro ao som da música La Bamba, e eu me pergunto o que uma coisa tem a ver com a outra, e é isso que deixa tudo meio sinistro. Outra coisa que acontecia muito eram DVDs que vinham trocados. Até então parece algo bobo, mas e quando o DVD é trocado por DVDs de filme de terror ou de vídeos envolvendo violência pesada ou até mesmo vídeos mais 18. E imagine isso acontecendo com você sendo criança. Pois é.
A gente sabe que existe pirataria relacionada a tudo no Brasil, tudo mesmo. Brinquedos, peças automotivas, até gás, minha gente. Tudo parece ser pirateável no Brasil, mas algo que me chocou muito porque tem a ver com a nossa saúde é o caso de pirataria de remédios. A Organização Mundial da Saúde estima que 20% dos medicamentos em cada lote são falsificados. No Brasil, em certas regiões, essa estimativa chega a 19 a 30%, especialmente fora do circuito oficial de farmácias. E dependendo da composição do remédio, pode causar até mesmo danos irreversíveis. Nossa, por mais mano, que falem que a grande maioria envolve remédios para emagrecimento, hormônios anabolizantes, mas também tem o caso de medicamentos controlados para doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer e hepatite. Também dizem que existem casos de vacinas falsificadas, além de antibióticos e remédios psiquiátricos. É explicado que eles são potencial de mortes, intoxicações e um risco grave à saúde pública. Né? Muitos desses medicamentos são foi vendidos ilegalmente em sites falsos, farmácias de fachada ou em mercados para... Existe uma lenda urbana relacionada a DVDs com conteúdos ilegais ou violentos. Por um lado, parece que não é só uma lenda urbana, talvez alguns relatos sim, mas de fato DVDs com esse tipo de conteúdo existiram quando a gente fala desse mundo da pirataria, né? Não existem muitos fatos extensos a respeito disso, mas existem alguns exemplos e relatos. Um dos exemplos mais clássicos é o do DVD Tropa de Elite 3. Logo, quando a gente vê esse arquivo no Internet Archive, está escrito o seguinte: essa é uma produção caseira que não se esforça para esconder a violência real e outras imagens consideradas perturbadoras. Recomenda-se discrição do espectador. Parece ser uma continuação de Tropa de Elite, mas na verdade não é. E nele existem vários vídeos curtos apresentados sem qualquer tipo de continuidade. Além disso, não foi só o Tropa de Elite 3. Segundo relatos, existiram o 4, 5, inclusive tem uma matéria do Terra que fala de um outro DVD parecido. No caso, o DVD se chamava Terror no Rio 2010. Camelôs do centro do Rio de Janeiro estão oferecendo um DVD pirata com um resumo da caça aos traficantes da última semana. Aqueles se referem a confrontos que aconteceram em meados de novembro de 2010. Não posso dar muitos detalhes aqui, mas era esse tipo de coisa. Vídeos envolvendo policiais, traficantes, criminosos e muita violência. Esse DVD era vendido por R$10 e eles anunciavam como um documentário, mas na verdade tinha apenas trechos editados de reportagens de jornais e intervenções das forças de segurança, como BOP, Marinha, Exército e Polícia Rodoviária Federal. E outro caso que também me deixou bem perplexa é um relato que eu vi no vídeo do canal do Lucas Nauta, que era o seguinte: uma vez comprei um filme e veio o CD errado. No DVD só tinha vídeo de experiências com animais. E aqui eu não vou relatar o que eles fizeram com um animal, porque é algo muito pesado. Isso? Eu consigo ler isso, meu Deus do céu. Existem inúmeros relatos assim na internet, filme é isso? Não só no Brasil, mas em vários países da América Latina também. Inclusive em vários países da América Latina tem a lenda dos DVDs que eram vendidos em uma sacola preta. Eram DVDs com esses tipos de conteúdo mais violentos e legais, e eles ficavam escondidos em uma sacola preta, para não chamar muito a atenção das pessoas. Óbvio, né? Claro que isso é uma lenda urbana, mas não deixa de ser estranho. Se você assistiu os noticiários lá por volta dos anos 2000, você deve se lembrar desse nome. O homem que tentou subornar o presidente da CPI da pirataria. O chinês naturalizado brasileiro Lau Qin-chong. Mas o que Lau Qin-chong tem a ver com pirataria? Lau Qin-chong é um empresário sino-brasileiro naturalizado com atuação do ramo imobiliário, locação de lojas e galerias na famosa 25 de março, mas também é conhecido... Tinha que ser, mano! Chinês, imobiliário e 25 de março. Tudo conectado, gente. Tinha que ser chinês. Sido como um dos maiores contrabandistas do Brasil e já foi preso diversas vezes. A primeira prisão foi lá em 2004 e eu me lembro de muitos jornais falando a respeito disso. Lau Qin-chong foi acusado de liderar um esquema milionário de distribuição e venda de produtos piratas. Ele tentou um habeas corpus, mas foi negado lá por volta de dezembro de 2004. Em julho de 2005, ele foi condenado a 4 anos de prisão em um regime semi-aberto, além
simplesmente ter que pagar uma multa. Em agosto de 2005, ele foi transferido para o Instituto Penal Agrícola de Bauru e digamos que ele cumpriu cerca de 3 anos e 14 dias da pena, até junho de 2007, quando progrediu para o regime aberto por decisão do STF, mas não demorou muito para chegar à sua segunda prisão. Meses depois, em novembro de 2007, ele voltou à prisão porque foi pego em flagrante contrabandeando. Fizeram uma vistoria em um de seus empreendimentos e encontraram mercadorias ilegais. Nossa, Mais uma vez, ele teve uma prisão temporária, também não foi muita coisa, e essa prisão foi vinculada a uma nova investigação por contrabando e descaminho. Era a Operação Crepúsculo da Polícia Federal, onde apreenderam toneladas de produtos pirateados, entre eles os queridos DVDs piratas, brinquedos piratas, roupas piratas, relógios piratas, muita coisa. Estima-se que lá tinham 112 milhões de reais. Uau, se tratando de produtos piratas, não é mesmo? Chegamos em 2008, quando ele teve a sua terceira prisão, seguida de liberdade. Em 2023 foram feitas novas denúncias envolvendo pirataria. Em 2024, um shopping de sua propriedade, o 25 Brás, também sofreu um incêndio, bem numa época em que ele enfrentava processos por construção irregular, lavagem de dinheiro e outras acusações, com um patrimônio estimado de 300 milhões de reais e uma multa de 46 milhões de reais em aberto. Ele também é proprietário de um outro centro comercial que fica na mesma rua, e aí estão pedindo pra demolir. E é isso aí, gente. Essa é a história de Lau Kim-chong e o seu império de pirataria no Brasil. Provavelmente, se você já comprou alguma coisa pirata da 25 de março, foi graças a Lau Kim-chong. Certeza, mano. Alguma coisa ele fez. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Olha, gente, eu poderia ficar aqui falando por mais 10 horas. Então eu até penso depois em fazer um vídeo comentando a respeito desse iceberg, lendo comentários de vocês. Não sei, vamos ver se vai ter mais coisa assim que era relevante eu ter falado, mas não falei por falta de tempo, porque o vídeo já ficou muito longo. E... Gi, o vídeo tá top, muito obrigada. Pessoal, eu sei que o vídeo foi longo, mas like, compartilha, inscrevam-se no canal. Muito obrigada a quem ficou aí até ao fim. E vambora!